que você, clínico, precisa saber sobre os medicamentos para osteoporose, como bifosfonato e o denosumab. E aqui nesse vídeo eu trouxe especialmente para você que você compreenda que existem certas implicações que a gente pode tomar conhecimento para realmente ajudar o seu paciente. Sim, pode ter complicações significativas que você, clínico geral, que está me assistindo, pode ajudar a prevenir. Para começar, a osteonecrose dos maxilares, ela pode ser iniciada por alguns medicamentos de terapia antirreabsortiva óssea, como por exemplo bifosfonatos e mais recentemente uma droga chamada denosumab. E elas são muito usadas tanto na oncologia, no tratamento de tumores ósseos, na prevenção da progressão desses tumores ósseos e tanto no tratamento ou prevenção de osteoporose ou osteopenia. E como efeitos adversos podem ocorrer algumas situações de osteonecrose dos maxilares. O que se sabe é que não acontece essa osteonecrose em lugar nenhum do corpo. A cavidade bucal é um lugar único e não se sabe exatamente por que é que isso acontece na cavidade bucal. Até alguns professores começaram a falar que talvez na boca, por ser uma região de muito atrito, de muito impacto diário, podem ocorrer microtrincas diárias e por conta dessa terapia antirreabsortiva pode acabar causando algum tipo de necrose, inflamação e infecção. Mas enfim, são só suposições sem base científica nenhuma. O que se sabe até agora é que são situações que acontecem somente na boca. Os bifosfonatos, eles são medicamentos análogos a uma substância que existe no corpo e elas podem ser utilizadas tanto por via oral quanto por via intravenosa ou intramuscular. E a via oral ela é preferida para prevenção ou tratamento de osteopenia ou osteoporose e você vai saber que o paciente toma essa medicação porque geralmente é uma medicação semanal quando ela é via oral. E você vai perguntar para o paciente se ele toma um remedinho que ele tem que tomar uma vez por semana com água morna, em jejum, e ele tem que aguardar meia hora sem se alimentar, em vista que é uma medicação que demora para ser absorvida. E assim ela tem um efeito de fixação no tecido ósseo, diminuindo ou dificultando a reabsorção, então é uma terapia antirreabsortiva. O denosumab é uma medicação mais recente e ela consiste de anticorpos monoclonais humanos, ou seja, são anticorpos produzidos em laboratório de um único clone, ou seja, são todos iguais, porque o que acontece na natureza são policlonais, eles são diferentes, mas ali eles são todos iguais. É uma medicação injetável de forma a conseguir paralisar a perda óssea. Tanto uma quanto a outra têm sido utilizadas com sucesso, tanto no tratamento quanto na prevenção de terapia de perda óssea. Enfim, essa necrose ou esta osteonecrose dos maxilares relacionada por terapias antirreabsortivas, elas geralmente acontecem ou elas são diagnosticadas quando tem um pedacinho de tecido ósseo, de osso exposto, que não cicatriza, que às vezes é seguida por dor, inflamação ou infecção. Aí depende das gradações. E que isso não cicatriza por há mais de 8 semanas. Tendo mais ou menos esse diagnóstico, então, uso de medicação antirreabsortiva, mais a exposição de tecido ósseo, mais a não cicatrização desse tecido, já se fecha o diagnóstico. Claro que esse diagnóstico pode ser complementado com exames de imagem, como radiografias ou tomografias. Uma vez feito o diagnóstico, a gente vai saber o estadiamento disso. Se você é clínico geral e não desejar fazer o tratamento, você pode indicar para os bucomaxilofaciais ou os cirurgiões, que geralmente são os profissionais ou a especialidade mais antenada no tratamento desse tipo de lesão. Mas, tendo consciência do estadiamento, se for um estadiamento
bem inicial, você mesmo pode fazer o tratamento que eu vou lhe ensinar agora. Existe o que eles chamam de estágio zero. No zero não tem lesão ainda, mas a pessoa refere uma dor óssea. E ao exame radiográfico você pode observar alguma hiperdensidade no tecido ósseo, um espessamento de lâmina dura. E eu tive uma paciente muito próxima, tive vários casos em tratamento que eu estive tratando essa osteonecrose, mas um caso eu tratei por anos a fio antes da sua resolução, e essa paciente falava que ela sabia quando ela ia ter a lesão, porque em algum momento ela sentia dor, e depois dessa dor ela sentia uma vermelhidão, e depois dessa vermelhidão apareceu uma pontinha, e depois de muita inflamação, o corpo expulsava aquela pontinha do osso, ou ela tinha que ir no dentista, para o dentista acabar puxando aquele pedacinho de osso. Esse pedacinho de osso é o sequestro ósseo, ou seja, existe uma perda óssea na forma de sequestros ósseos, que são, na verdade, pedacinhos de tecido ósseo que acabam se soltando ou na maxila ou na mandíbula. Não se sabe exatamente por quê, mas é assim que acontece. Quando a gente tem a osteonecrose dos maxilares no estágio 1, nós temos um osso exposto, então você vai ver um branco que não é dente. E aquele osso exposto, ele fica exposto, tem a mucosa, mas não há sinal nem de inflamação, nem de infecção. Mas aquele osso, ele é um osso não viável. Geralmente é um osso que ele é extremamente cortical e se ele não for removido ou não for removível, ou se ele não sair naturalmente como sequestro ósseo, ele vai acabar ficando ali. E se ele não tem sinais de inflamação nem infecção, tá tudo ótimo, mantém ali. O tratamento para esse estágio 1 é a manutenção da melhor higiene bucal possível, a melhoria das condições de saúde bucal, um retorno periódico, e aqui entra você, clínico geral. Você vai dizer, paciente, você faz uso dessas medicações para prevenir a perda óssea, não importa por que motivo, então você precisa de um retorno periódico, porque a profilaxia ou a higiene bucal excelente é considerado um fator de prevenção. Você consegue proteger o seu paciente de ter osteonecrose dos maxilares. Esse é o estágio 0, então não tem. O que a gente vai fazer? A melhor higiene bucal possível, a melhor orientação possível, o melhor controle de placa, a melhor profilaxia possível e um retorno um pouco mais próximo, de forma que a gente consiga manter esse paciente com a melhor situação bucal possível. Se o paciente já tiver uma lesão, a gente pode acabar usando alguns bochechos antissépticos. Esses bochechos antissépticos pode ser a clorexidina, pode ser água oxigenada diluída de meio em meio, e alguns profissionais recomendam a alternância para não ficar usando a clorexidina em muito tempo. E para quem puder, poderia usar o Bluene. O Bluene é um bochecho que ele é a base de oxigênio ativo, e dizem os fabricantes que não é água oxigenada, e não é mesmo, mas tem por base o oxigênio ativo, e isso tem uma ação na recuperação dos tecidos que é incrível. Eu vou contar o caso dessa minha paciente que acabou virando minha amiga, que por muitos anos ela teve essa lesão de osteonecrose dos maxilares. Aproximadamente 15 anos ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo, que é um tumor dos ossos, e acabou fazendo uso do ácido zoledrônico injetável, que é um tipo de bifosfonato sistêmico para prevenção de fraturas. Então, em vista da vida dela, era muito mais importante que ela usasse essa medicação para que ela não se quebrasse inteiro. No meio do caminho, ela teve um molar inferior, que era o 36, e ela precisou extrair, porque ela tinha muita dor. Tratamento endodôntico que não cessava a dor, optou-se pela exodontia. E ela conta que ela foi no melhor dentista de Curitiba, que era professor, mas ainda assim, não por ele ser professor, mas à época, 15 anos, não se sabia exatamente o que era isso, qual era o efeito dessa medicação. E ela conta que foi muito traumática essa exodontia, que o profissional acabou fazendo muita força
para então, enfim, conseguir extrair o dente. E aqui começou o tormento, que esse lugar de extração jamais havia cicatrizado e que ela, ainda sendo diabética, ela teve o somatório de ter, então tinha infecção, tinha dor, tinha supuração, tomava antibiótico, e ela veio a ser minha paciente alguns anos depois. E à época o que nós fazemos é o que parecia ser a melhor coisa a ser feita numa época onde pouco se sabia de osteonecrose dos maxilares, que era a terapia ressectiva, de remover o que havia de osso necrótico. Fizemos uma tomografia e nessa tomografia nós vimos que a Perdalsa em Sequestros fez uma caverna, porque acabava perdendo como sequestro ósseo as regiões de osso um pouco mais mole e as regiões de osso muito denso, porque a medicação adensa muito aquele osso e a gente vinha removendo. E nós fizemos mais ou menos 3 cirurgias ressectivas, porque ele curava e daqui a pouco ele abria de novo, porque em algum lugar ele acabava reabsorvendo de novo e acabava fazendo um sequestro ósseo de novo em 2 regiões, naquela região do molar inferior e mais uma região do molar superior. E até que ela morava a 600 quilômetros de onde eu moro aqui. E ela foi fazer, conseguiu pelo convênio, a terapia por câmara hiperbárica, que era o recomendado pela literatura científica, e nem a câmara hiperbárica conseguiu resultado nisso. Nós começamos a fazer acupuntura, nós começamos a fazer laser terapia local, que foi o que conseguiu contornar de melhor forma a infecção. Nós só não fizemos terapia fotodinâmica porque à época não havia tantos estudos tão certos como hoje para o controle dos micro-organismos e infelizmente na época nós não fizemos aquilo. Mas enfim, depois de 3 cirurgias que nós tínhamos sucesso em curto prazo, nós tínhamos o fechamento da ferida cirúrgica que depois reabria, e esse é o problema da osteonecrose dos bifosfonatos. Como é que a gente vai conseguir garantir a sobrevivência de um retalho assim embaixo? A gente ou está muito longe do tecido ósseo viável, ou a gente simplesmente não tem tecido ósseo viável. Quem vai fazer isso como tratamento são os cirurgiões. O fim da história é que quando veio o Bluen no Brasil há aproximadamente 5 anos, eu pedi um frasco de Bluen com uma pasta de Bluen, não tinha o gel Bluen ainda disponível, e dei de presente para ela, e ela falou que ela adorou porque ela sentiu que aquele bochecho dava uma sensação de limpeza. E ela era palestrante, ela sobreviveu muito bem ao tumor, ela está viva até hoje, e ela falava que ela se sentia muito mal porque ela sentia halitose por conta daquela infecção recorrente. Enfim, ela sentia que a pasta até que era interessante, mas o bochecho ele era único pela sensação de limpeza que ele trazia. E essa é a melhor prova de que o Bluen funciona mesmo, que ele tem alguma coisa de oxigênio ativo, tanto como capacidade antimicrobiana, quanto no reparo dos tecidos. Então aqui eu conto a minha experiência clínica, a minha história clínica de um caso realmente de muito difícil resolução através de todos os métodos disponíveis, e que hoje, no conhecimento atual, a melhor terapia para a osteonecrose dos maxilares é a terapia conservadora. Ao invés de fazer cirurgias ressectivas consecutivas, só se opta pela cirurgia quando a gente tem realmente um sequestro ósseo, ou quando a gente tem, como eu disse naquela situação da tomografia, uma caverninha onde as bactérias acabam se escondendo por baixo e a gente acaba tirando parte daquilo para facilitar o reparo. Aí sim a gente vai fazer a cirurgia. Mas caso contrário, a gente vai estar sempre fazendo controle de placa, controle dos fatores retentores de placa, a melhor higiene bucal que seja possível, o controle com antissépticos bucais, e aqui eu quero dizer que o Bluen foi a melhor alternativa, mas também quero colocar que o Bluen é uma alternativa cara e de valor elevado e que talvez o paciente possa alternar com as outras alternativas de efeito antisséptico. Então esse, que era o caso dela, era o último estadiamento, que era o estágio 3.
Então, voltando a falar no estadiamento da osteonecrose, o 0 é quando não tem lesão. O 1 é quando tem o osso exposto, mas não tem dor e nem inflamação. O estágio 2 é quando a gente tem osso exposto, mais dor, mais inflamação, sem sinal de infecção. E o 3 é quando a gente tem o osso exposto, dor, inflamação e infecção, com sinal franco de infecção secundária, com supuração ou com sinais claros de infecção. Tudo isso vai ser tratado conforme a necessidade. Se houver necessidade de antimicrobianos sistêmicos por conta do seu envolvimento, a gente vai acabar utilizando. Mas enfim, o que isso realmente tem a ver com os clínicos gerais é que, por favor, incluam isso como mais um item da anamnese. Pergunta para o paciente se faz qual tipo de medicamento que faz uso, ou se quiser colocar a lista dos alendronatos, ou o paciente, se não sabe o nome do medicamento, ele vai saber que está fazendo tratamento para osteoporose ou osteopenia. E às vezes o paciente diz que ele toma um cálciozinho. Ah, qual é o nome desse cálcio? Ah, peraí, quando eu chegar em casa eu fotografo. Precisa saber, porque isso é muito importante. Quando se pergunta também, e aí, o que a gente pode fazer para prevenir uma situação tão séria assim? Existe um marcador biológico ou biomarcador que é o exame do CTX. O CTX é chamado de telopeptídeo C-terminal e ele mede a quantidade, a taxa de reabsorção óssea, é um marcador de reabsorção óssea. Ou seja, se tem bastante reabsorção óssea, significa que o osso está vivo. Se tem pouca reabsorção óssea, significa que o osso não está bom. E para saber se é de risco, fizeram uma classificação de CTX que seria o seguinte: quando a pessoa tem um nível de CTX maior do que 0,15 nanogramas por ml, tem baixo risco de osteonecrose. Quando a pessoa tem entre 0,10 e 0,15, tem um risco moderado. Quando a pessoa tem menos de 0,10, é um risco elevado. E a revisão de literatura de um artigo médico diz que esses abaixo de 0,10 são muito raros. Então, são muito raros esses que têm pouca atividade reabsortiva e que não adianta parar de tomar a medicação, principalmente se for do tipo de bifosfonato, porque ele acaba ficando impregnado no tecido ósseo e parar a medicação não vai fazer muita diferença ao final. O que também se sabe é que para os bifosfonatos de uso oral, além de mais de 5 anos de uso, parece não haver nenhum efeito adicional, mas quem vai dizer isso é o médico ortopedista. Porque daí para dizer, entre ter uma osteoporose, ter uma fratura de fêmur, uma fratura de vértebra, e essas fraturas acontecem com atividades cotidianas, de repente assim, ele vai lá, incline e fratura a coluna, daí não vai andar nunca mais, né? Ou vai ter uma fratura de colo de fêmur, vai ter que fazer uma cirurgia, uma prótese, se ainda for viável que se faça isso. Então é muito sério, a condição médica, ela é prioritária em relação à condição bucal. E aí, o que mais a gente vai saber? Enfim, o CTX é um dos exames, mas os estudos mostram que ele é um marcador muito pobre, que ele não significa segurança em relação à osteonecrose, que na literatura pesquisada, na amostra pesquisada, mesmo os indivíduos que tinham esse CTX muito baixo, essa taxa de marcador como reabsorção muito baixa, considerado de alto risco, não desenvolveram osteonecrose dos maxilares, e alguns com essa taxa não tão baixa ou moderada desenvolveram osteonecrose dos maxilares. Isso também significa que não é só isso. E aqui, antes de dizer os fatores de risco, eu quero contar o caso relatado por esse artigo que está falando sobre a osteonecrose dos maxilares. Uma mulher de 65 anos relatando dor nos maxilares, tendo então possivelmente osteonecrose dos maxilares. Por conta da osteoporose, já teve fratura de coluna com 60 anos, agora está com 65. Já teve fratura, está fazendo tratamento para osteoporose. Toma 70 miligramas semanais de alendronato, que é um tipo de bifosfonato, há 7 anos. Há 15 anos tem uma história de
diabetes do tipo 2 e está em insulinoterapia multidose. Toma insulina ao longo do dia para conseguir controlar esse diabetes e ela tem hemoglobina glicada 8,5%. Eles consideram como diabético em tratamento um índice de hemoglobina glicada abaixo de 10%. Mas para você ter uma ideia de como esse exame é amplo, como existe uma grande variação, um indivíduo normal vai ter uma hemoglobina glicada de 5,7, 5,8. Isso é o normal. E o indivíduo diabético pode ter até 10. Na verdade, para nós, se a gente estiver fazendo o controle do paciente, o ideal é que ele esteja mais próximo do 6,5. Mas, às vezes, os médicos não conseguem fazer o melhor controle, visto que às vezes o paciente não colabora. E escuta o resto da história dessa paciente. Então, além de hemoglobina glicada alterada, diabética há 15 anos, ela tem uma doença chamada polimialgia reumática, que é uma doença que dá em pessoas de mais de 50 anos e tem como sintomas rigidez muscular, tanto nos ombros ou na cintura pélvica, e é isso acompanhado de muita dor, rigidez. Essa rigidez é matinal, ela pode durar até 45 minutos sem que a pessoa consiga se mover. Essa dor, ela apresenta pelo menos mais de 2 semanas e ela tem uma proteína C reativa, que é um marcador sérico, um exame laboratorial de inflamação aguda, alterada. Então, imagina, é uma inflamação aguda. Agora, pensa bem, diabetes aumenta o PCR, doença periodontal aumenta o PCR também. É um marcador de problema inflamatório. Ela já tem muita inflamação e ela fuma 1 pacote de cigarros por dia. O cigarro, o tabagismo, também piora a perda óssea, também piora o controle metabólico, piora tudo, né? É infrequente ao dentista e tem uma densidade mineral óssea baixa. Então, aqui é o caso real, mas que ilustra os fatores de risco relacionados com a osteonecrose. Então, ilustrando isso, a gente vai dizer que como fatores de risco, higiene bucal pobre, para começar. Então, a gente pode dizer que é um fator de promoção de saúde ou prevenção específica que o paciente que está fazendo tratamento contra a osteoporose precisa ter uma higiene boa, precisa parar de fumar ou ser orientado a parar de fumar, precisa ter um controle metabólico do diabetes. E é importante dizer que o controle da inflamação bucal também ajuda a controlar o diabetes. Isso já é muito claro nessa subespecialidade da periodontia chamada medicina periodontal. E com tudo isso, a gente consegue melhorar o controle do paciente. E saber assim que outras coisas relacionadas dão risco à osteonecrose. A presença de próteses ou próteses traumáticas, por isso que o retorno periódico ao dentista para que não cause, para que as próteses não causem trauma, para que talvez por um momento de reabsorção de um ou outro lugar acabe não pegando aquela pontinha. Pacientes oncológicos apresentam maior chance de osteonecrose, pacientes que fazem uso de corticosteroides também apresentam maior risco, e pacientes que fazem diálise, pacientes de idade avançada ou pacientes com hipertireoidismo. Tudo isso vale para a gente ficar de olho, ou seja, as comorbidades, as outras doenças relacionadas podem trazer uma maior chance de ter esses problemas como osteonecrose. Então, eu quero ir concluindo para a gente dizer que a gente não precisa morrer de medo da osteonecrose, porque no começo, onde começou a se descobrir que o uso dessas medicações antirreabsortivas tinham relação com a osteoporose, com a osteonecrose, e com a chegada desses casos realmente severos, a comunidade odontológica ficou, para não dizer outra coisa, em pânico, de muito medo de acabar tendo problemas. E os estudos estão mais aprofundados, mas não conclusivos, mas eles estão indicando que essa osteonecrose não é tão frequente quanto imaginávamos. E que, olha o que os estudos estão trazendo, quão frequente é isso? A frequência é de mais ou menos, depende do estudo, tá? De 0,001, ou seja, um indivíduo a cada 1000 pessoas vai ter isso,
ou em outros estudos, um indivíduo a cada 100 pessoas. Não importa se vai ser um a cada 1000 ou um a cada 100, mas se essa pessoa parar no meu consultório já é um caso. A estatística serve para a gente ter uma ideia. E eu penso que o mais importante é a gente ter conhecimento desses fatores de risco. Quanto mais fator de risco associado o indivíduo tem, às vezes o paciente tem uma doença autoimune e faz uso de corticosteroide por longo prazo, ou às vezes o paciente é diabético, às vezes o paciente fuma, às vezes o paciente está fazendo tratamento contra o câncer. Todas essas comorbidades podem acabar ajudando. Os exames de imagem podem ajudar na detecção precoce, mas mesmo que você detecte precocemente alguma alteração, não tem muito a fazer. Essas imagens precoces seriam regiões de hiperdensidade óssea, regiões de laminadura mais espessa. O que está ao nosso controle, o que está ao nosso alcance é ter a luz do conhecimento, é conseguir orientar o paciente sobre a importância da manutenção com um profissional. E uma vez que nós estejamos no controle, a gente vai diminuir a inflamação, visto que eles não têm muita clareza do que causa a osteonecrose. Eles não sabem se é a infecção da boca que começa a inflamação e causa o sequestro ósseo, ou se é a inflamação dentro do osso que acaba causando a infecção e o sequestro ósseo. Não se tem clareza disso, porque o próprio bifosfonato faz uma atividade inflamatória. A doença periodontal é uma atividade inflamatória, o diabetes é uma atividade inflamatória. Então a gente não sabe exatamente se é o ovo ou a galinha, mas o nosso papel como profissional de saúde é ter o máximo conhecimento dessas comorbidades para a gente conseguir levar a melhor informação e a melhor orientação. Eu gosto muito de dizer que o Periodiária traz o melhor para todos os profissionais que trabalham na odontologia, visto que a periodontia é para todos, que é falar e justificar e valorizar a importância da manutenção preventiva. Uma vez que a gente possa mostrar a importância dessa manutenção preventiva e falar de que o seu medicamento pode causar o problema, mas a nossa manutenção preventiva pode prevenir, isso é ouro aos ouvidos do paciente. Não adianta jogar isso na mão dos outros profissionais dizendo que, mas os profissionais deviam avisar. Será que nós dentistas também não poderíamos reforçar, caso tenham falado ou caso não tenham falado, reforçar a importância da promoção de saúde, da manutenção preventiva, de que você toma um medicamento que interfere negativamente, mas eu vou fazer um procedimento preventivo, nós vamos fazer uma sistemática de controle de placa, de controle e manutenção da sua saúde, que vai te deixar livre de mais desse problema. Eu queria pedir aqui, se você gostou do vídeo, que coloque seu joinha, que curte o vídeo, que quanto mais você curtir, mais pessoas vão conseguir assistir, porque as redes sociais acabam mostrando isso para mais pessoas. Comenta, assina o meu canal para você ser notificado e escreve aqui se você gostou, se você não gostou, o que você não entendeu, o que você gostaria que fosse abordado nos próximos vídeos, que a gente esclarece com o maior prazer. Queria agradecer mais uma vez a audiência e para esse tema eu peço encarecidamente que compartilhe, porque este conteúdo é especialmente importante. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.